Em uma manhã suave de primavera de 2022, acordei com o som dos pássaros cantando e o sol filtrando-se através das cortinas da minha janela. Era mais um dia na fazenda que herdara de meus pais, situada em uma região rural de Minas Gerais. O local, com suas vastas extensões de terra e uma floresta densa nos limites, sempre teve uma beleza tranquila. Mas desde a morte de meu pai, essa tranquilidade se tornara um peso, uma lembrança constante da solidão que me acompanhava. As tarefas diárias eram repetitivas e muitas vezes extenuantes. Cuidar das plantações e dos animais era um lembrete incessante do que um dia fora um lar vibrante. Minha mãe, sempre cheia de histórias e advertências, falava sobre os segredos que as árvores guardavam. Às vezes eu me perguntava se essas histórias não eram apenas fantasias criadas para nos afastar dos perigos do mundo exterior. Ela frequentemente alertava sobre os sussurros nas noites de lua cheia, uma tradição que eu relutava em levar a sério. Mas ao cair da noite, enquanto a escuridão envolvia a fazenda, a sensação de inquietação crescia. O silêncio se tornava opressivo e a brisa trazia um sussurro que parecia vibrar entre as folhas. Aquelas palavras, que outrora eram apenas ecos da imaginação de minha mãe, começaram a se tornar uma presença inegável em minha vida solitária. Eu não sabia ainda, mas a verdadeira história da fazenda estava prestes a se revelar. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, a atmosfera na fazenda parecia diferente. O ar estava pesado, quase elétrico, e uma brisa leve ondulava as folhas das árvores. Assim que o sol se pôs, um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. A tranquilidade habitual se transformou em uma expectativa angustiante, como se algo estivesse à espreita. Fechei os olhos, tentando me afastar da inquietação, mas os sons começaram a surgir. Primeiro eram apenas murmúrios indistintos, sussurros que dançavam com o vento. Pensei que era apenas a imaginação, talvez o eco dos ventos que passavam pelas árvores. No entanto, à medida que o tempo avançava, as vozes tornaram-se mais claras, mais nítidas, como se algo estivesse tentando me alcançar. Sentado na beirada da cama, o coração acelerado, lembrei-me das advertências da minha mãe. Os sussurros que ela mencionava nas noites de lua cheia pareciam tão distantes na memória, quase uma fábula. Mas agora, esses sons carregavam um peso, como se estivessem carregados de uma mensagem que eu precisava entender. Dividido entre a curiosidade e o medo, levantei-me da cama. A escuridão lá fora era opressiva, mas a atração dos sussurros era irresistível. Com um misto de receio e determinação, caminhei até a janela, tentando decifrar o que se escondia nas sombras das árvores. O que quer que fosse. Eu sabia que não poderia ignorar os sussurros por muito mais tempo. As noites seguintes se tornaram um verdadeiro tormento. Os sussurros nas árvores persistiam, cada vez mais insistentes, como se estivessem tentando me transmitir mensagens urgentes. Ao me deitar, a mente repleta de fragmentos de histórias que eu ouvira durante a infância, tentava ignorar. Mas os ecos do passado se tornavam inescapáveis. Cada murmúrio parecia carregar o peso de segredos familiares, tragédias ocultas que esperavam ser desenterradas. Em uma noite em particular, não consegui resistir à tentação. Armado com uma lanterna e uma determinação misturada a um leve tremor de medo, dirigi-me à floresta. As árvores, com suas copas altas e densas,
pareciam mais imponentes sob a luz da lua. Caminhei em direção a um antigo carvalho que sempre fora um ponto central nas histórias de minha mãe. Ao me aproximar, percebi marcas estranhas na casca, símbolos que pareciam gravados ali há muito tempo. Ao examiná-las mais de perto, um frio percorreu minha espinha. Era como se as árvores estivessem contando suas próprias histórias, fragmentos de eventos obscuros que eu nunca soubera. O vento começou a soprar, e os sussurros se tornaram mais altos, mais claros. Entre eles, eu consegui distinguir algumas palavras: traição, sangue, maldição. A sanidade que eu acreditava ter mantido começou a desmoronar. Enquanto olhava fixamente para os símbolos, comecei a vislumbrar sombras entre as árvores, figuras que dançavam na periferia da minha visão, como se quisessem me alertar ou talvez me advertir. A conexão entre os sussurros e as marcas se tornava evidente. Eu estava prestes a descobrir algo que deveria ter permanecido escondido. A sensação de estar sendo observado aumentava e o terror se instalava, me lembrando que a curiosidade pode ter um preço alto. Com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas, decidi que era hora de enfrentar meus medos. Se os sussurros estavam me chamando, eu precisava saber o que eles realmente significavam. Retornei ao local onde havia encontrado as marcas nas árvores, determinado a escavar mais fundo na história da minha família. Algo dentro de mim sabia que as respostas estavam escondidas ali, aguardando para serem reveladas. Cavei cuidadosamente sob o carvalho, sentindo a terra fria e úmida em minhas mãos. Depois de alguns minutos, minha pá bateu em um objeto sólido. A excitação misturou-se ao medo, enquanto desenterrei uma caixa antiga, coberta de musgo e terra. A madeira estava desgastada, mas ainda intacta. Quando a abri, uma nuvem de mofo se ergueu, revelando o conteúdo que parecia pulsar com segredos há muito guardados. Dentro da caixa, encontrei cartas amareladas pelo tempo e objetos que pertenciam a meus antepassados. As cartas falavam de uma tragédia horrenda que havia assolado nossa família anos atrás. Um incêndio que destruiu nossa casa ancestral e levou à morte de membros da família, cujos nomes estavam gravados em lápides esquecidas na floresta. Os sussurros, agora mais claros do que nunca, tornaram-se um eco de dor e arrependimento. Compreendi que precisava enfrentar o que estava enterrado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A conexão entre os sussurros e o passado estava clara. A culpa e a dor não eram apenas lembranças, eram um legado que continuava a assombrar a família. Determinado, me levantei, pronto para encarar o que viria a seguir. Naquela noite, a lua estava encoberta por nuvens pesadas e a escuridão parecia mais intensa do que nunca. A atmosfera estava carregada de tensão, como se o mundo ao meu redor estivesse prendendo a respiração. Os sussurros, agora inconfundíveis, me guiavam em direção à floresta, chamando-me para um confronto inevitável. Era hora de encarar aquilo que me atormentava. Cheguei à árvore antiga, a que havia sido o cenário das minhas recentes descobertas. O ar estava gelado e a umidade da noite me envolvia como um manto. Com a lanterna em mãos, iluminei o tronco robusto e uma brisa fria passou, fazendo as folhas sussurrarem ainda mais. Subitamente, uma figura pálida começou a emergir das sombras e meu coração disparou. O espírito de uma mulher apareceu diante de mim.
Sua presença etérea e angustiada me congelou no lugar. Você finalmente veio, ela disse, sua voz ecoando como um lamento entre as árvores. A maldição de sua família pesa sobre mim, e agora sobre você. Seus olhos vazios de vida fixaram-se em mim com uma intensidade perturbadora. Era como se a dor de gerações estivesse contida em seu olhar. Enquanto ela falava, a verdade da maldição se desdobrava. A tragédia do incêndio não foi um acidente. Havia traição, vingança e uma necessidade insaciável de fazer justiça. Fui forçado a ouvir suas queixas, suas dores, e a compreensão começou a tomar forma dentro de mim. Era um ciclo de dor que se repetia, e eu, sem saber, havia sido puxado para dentro dele. A atmosfera ao nosso redor tornou-se opressiva, e a culpa que pesava sobre mim se tornava palpável. O que eu faria a seguir? Estava destinado a repetir os erros do passado ou conseguiria romper o ciclo? Após o confronto, o espírito permaneceu diante de mim, envolto em uma aura de melancolia e dor. A tensão no ar era palpável, e as árvores ao nosso redor pareciam sussurrar em apoio ou lamento. Com um gesto suave, ela me fez entender que havia uma última revelação a ser compartilhada. Para quebrar a maldição, disse ela, a voz trêmula e cheia de significado, você deve aceitar e contar nossa história. O que aconteceu não pode ser esquecido. Sua família nunca poderá realmente escapar do passado, mas você pode dar a ele um novo significado. As palavras dela ecoavam em minha mente, ressoando com a profundidade da responsabilidade que agora pesava sobre meus ombros. Eu sabia que essa verdade não seria fácil de carregar. Fui criado em um ambiente que sempre tentava evitar a dor do passado, mas agora estava sendo chamado a confrontá-la, a aceitá-la. O espírito continuou, sua figura começando a desvanecer-se na brisa fria da noite. Compartilhe o que aprendeu. Somente assim as sombras do passado poderão encontrar a paz. Assim que suas últimas palavras se dissiparam, ela desapareceu e eu fiquei sozinho na escuridão. Uma sensação de perda inundou meu coração, mas ao mesmo tempo, uma liberdade inesperada tomou seu lugar. Eu não estava mais preso aos sussurros que atormentavam meu sono. Agora tinha uma missão. Seria o portador da verdade, um elo entre o passado e o futuro, permitindo que a dor se transformasse em compreensão e, quem sabe um dia, em perdão. O retorno à vida cotidiana foi abrupto, como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando uma nova perspectiva. Os dias passaram, mas havia uma leveza em meu coração que antes não existia. Embora a maldição da minha família não estivesse completamente resolvida, a conexão que agora sentia com sua história me proporcionava um senso de propósito. O peso dos sussurros se tornara um eco constante em minha mente. Mas havia algo diferente nessa sonoridade. Uma nova melodia de compreensão. Enquanto trabalhava na fazenda, eu ouvia as árvores sussurrando como sempre fizeram, mas agora suas vozes não eram mais apenas murmúrios de dor e tristeza. Elas falavam de memórias, de amor, de escolhas feitas e não feitas. Eram ecos de vidas passadas que buscavam ser ouvidas, e eu estava mais aberto para entendê-las. As sombras que antes me assustavam agora pareciam contar uma história, uma narrativa que eu tinha a responsabilidade de compartilhar. À medida que a noite caía e a lua surgia, eu caminhava entre as árvores, permitindo-me absorver cada sussurro. Refleti sobre como o passado sempre estaria presente,
como um espectro que nunca se dissipa completamente. Era uma verdade com a qual eu teria que aprender a viver. Compreendi que os sussurros nunca cessariam, mas em vez de serem um fardo, eles poderiam ser um guia. Aprendi a abraçar essa dualidade, a dor e a liberdade, o passado e o presente, como parte da minha jornada. Em 2005, deixei a agitação de São Paulo para retornar à minha terra natal, uma pequena vila no interior da Bahia. A estrada de terra que levava à casa da minha infância me parecia mais longa do que lembrava. A paisagem se desenrolava como um quadro em que cada cor vibrante da natureza falava de familiaridade e estranheza ao mesmo tempo. Os campos de milharal e as palmeiras, balançando ao vento, traziam uma certa nostalgia, mas algo no ar estava diferente. Um peso, um mistério que não conseguia decifrar. Assim que cheguei, a sensação de lar invadiu-me, mas era acompanhada de um inquietante presságio. O sol se escondia por trás das nuvens, como se quisesse se recusar a iluminar o que se escondia nas sombras da serra ao longe. Eu me lembrava das histórias que ouvia na infância, aquelas sussurradas ao redor da fogueira sobre a sombra da serra. Os mais velhos falavam sobre desaparecimentos e visões perturbadoras, contos que, à época, eu considerava meras fábulas para assustar crianças. No entanto, agora, ao ver as encostas cobertas de vegetação densa, uma sensação de apreensão se instalou em mim. As histórias, antes apenas fantasiosas, pareciam estar esperando por mim. Enquanto observava as nuvens se acumulando, uma pergunta inquietante ecoou em minha mente. O que realmente se esconde na serra? Era um mistério que eu mal sabia que estava prestes a desvendar. Um mistério que prometia mudar tudo o que eu conhecia. Nos dias que se seguiram ao meu retorno, procurei reconectar-me com alguns moradores antigos da vila, pessoas que conheci na infância e que ainda habitavam aquele lugar esquecido pelo tempo. Encontrei Dona Maria, a parteira da vila, e seu olhar sábio e cansado fez com que os antigos fantasmas da infância retornassem. Ao redor de uma mesa de madeira gasta, com o cheiro forte de café fresco pairando no ar, as conversas rapidamente se voltaram para a sombra da serra. Ela começou a narrar histórias que me fizeram sentir um frio na espinha. Falei sobre a jovem Clara, que desapareceu durante uma colheita, e como seu corpo fora encontrado meses depois, mas algo em seu olhar não era mais o mesmo. Os moradores acreditavam que Clara havia sido possuída pela sombra, uma entidade que se alimentava do medo e da dor. Outros contos vieram à tona, histórias de homens que, após cruzar a serra, voltaram mudados, com olhares vazios e murmúrios incompreensíveis. Havia algo de muito errado nessas narrativas, algo que transcendeu o mero medo. Conforme as descrições se aprofundavam, a inquietação dentro de mim se tornava palpável. Tentei racionalizar o que ouvia, pensando que eram apenas histórias exageradas, mas a cada relato, um nó se formava em meu estômago. Como poderiam tantas pessoas desaparecer sem deixar rastros? E se essa sombra fosse mais do que uma simples lenda? A dor e o trauma vividos pelos outros começaram a se manifestar em mim, como se eu estivesse sendo arrastado para um abismo que ainda não compreendia. As noites, que antes eram tranquilas, agora eram preenchidas por um medo que não se dissipava. Nos primeiros dias após meu retorno, a vida na vila seguiu seu curso habitual, mas algo no ar parecia diferente. À noite,
Enquanto as estrelas tremeluziam no céu, sons incomuns começaram a perturbar meu sono. Sussurros distantes, como se vozes quisessem me chamar, preenchiam o silêncio. Tentava ignorá-los, atribuindo-os ao vento ou a algum animal noturno, mas o desconforto crescia como uma sombra em meu coração. Além dos sons, havia a sensação persistente de estar sendo observado. Olhava pelas janelas de casa, esperando ver algo nas sombras da serra, mas nada se movia, exceto o balançar das árvores. Mesmo assim, era como se os olhos da serra me seguissem, penetrantes e atentos. Um dia, ao caminhar pela roça, percebi que os pássaros haviam silenciado. O canto, que costumava ser uma sinfonia de vida, havia se tornado um eco distante. Essa quietude profunda me deixou inquieto, como se algo maligno estivesse prestes a se revelar. O clima na vila começou a mudar. As conversas entre os moradores se tornaram sussurros apressados, e as expressões em seus rostos refletiam uma inquietação compartilhada. Eu podia sentir o medo no ar, uma ansiedade coletiva que parecia contagiar a todos. À noite, os olhos me observavam de lugares desconhecidos, e minha mente começou a questionar a sanidade. O que realmente se escondia na escuridão da serra? O que eu havia despertado ao retornar? Após uma noite especialmente perturbadora, em que os sussurros se transformaram em gritos dentro da minha mente, percebi que não poderia viver com esse medo constante. Precisei enfrentar o que me atormentava. Levantei-me antes do amanhecer, enquanto a luz do sol ainda hesitava em romper a escuridão. Meu coração pulsava rápido, uma mistura de determinação e terror. Fui até o quintal, respirei fundo e comecei a me preparar, tanto mental quanto fisicamente. As lendas que ouvi na infância começaram a ecoar em minha mente, mas eu tentava convencê-lo de que eram apenas histórias inventadas para entreter as crianças. Se a sombra realmente existisse, eu precisava desmascará-la. Coloquei minha lanterna na mochila e levei comigo uma faca, não tanto pela proteção, mas como um símbolo de coragem. Sabia que a trilha que subia a serra era conhecida, mas à medida que me aproximava, a atmosfera tornava-se mais densa, como se a própria natureza estivesse retendo a respiração. Conforme eu subia, a luz do dia se tornava cada vez mais escassa e a escuridão crescia ao meu redor, envolvendo-me como um manto pesado. As árvores pareciam se fechar, formando um túnel de sombras que me levava a um lugar desconhecido. Os sons da vida que antes me cercavam foram substituídos por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som do meu coração acelerado e do farfalhar das folhas. Ao chegar a um ponto alto, uma sensação intensa me envolveu. Era como se uma presença invisível estivesse ali, observando-me, alimentando meu medo. O vento sussurrava em meus ouvidos e, naquele momento, percebi que minha coragem estava prestes a ser testada de uma maneira que nunca imaginei. O que quer que estivesse na serra não era apenas uma lenda. Era real e estava esperando por mim. Ao avançar na trilha, a escuridão se intensificava e cada passo que eu dava parecia ressoar como um tambor em minha mente. Foi então que a vi. A sombra não era apenas uma lenda, era uma figura grotesca, uma forma amorfa que parecia se fundir com a própria escuridão. Sua presença era palpável, como se as sombras ao redor dela tremessem em reverência. Os olhos brilhantes como brasas em uma fogueira penetravam na minha alma, despertando um terror primitivo que eu nunca soubera que existia. Uma onda de frio me atingiu
e meu corpo respondeu com um paralisante pânico. Naquele momento, a lógica e o medo colidiram em minha mente. Eu tentava racionalizar o que via, mas as palavras me escapavam. Como poderia algo tão terrível existir? As lendas que eu considerava histórias de folclore agora eram tangíveis, reais e ameaçadoras. A sombra se movia lentamente, como se saboreasse o medo que exalava de mim, e eu podia sentir sua energia, uma força opressiva que drenava minha vitalidade. Era como se a própria vida estivesse sendo sugada de mim. Cada respiração se tornava mais difícil, como se estivesse submerso em água. A sombra se aproximou e uma parte de mim desejou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Com um esforço desesperado, consegui recuar, dando um passo atrás e então mais um. O instinto de sobrevivência tomou conta, e eu, quase sem fôlego, me lancei na direção da trilha de volta. O medo se transformou em uma corrida desenfreada, enquanto a sombra parecia se alongar e se estender, como se quisesse me agarrar a cada passo. Finalmente, ao deixar a serra para trás, minha mente se despedaçou entre a lógica e o horror. Mas uma coisa era clara: eu tinha despertado algo que não poderia ignorar. Ao retornar à vila, cada passo na trilha parecia um eco da experiência que acabara de viver. Meu corpo estava exausto, mas era a mente que carregava o peso mais insuportável. A imagem da sombra ainda dançava em meus pensamentos, e as marcas do encontro estavam gravadas em meu ser. Assim que cruzei a entrada da vila, percebi que a atmosfera era diferente, mais pesada. Era como se o próprio ar estivesse saturado de medo e desconfiança. Os moradores, que antes pareciam alheios à gravidade da situação, agora trocavam olhares inquietos, sussurros apressados preenchendo um espaço entre nós. Tentando desabafar, comecei a contar sobre o que havia visto na serra, sobre a sombra que me perseguiu. Mas a reação deles não foi a que eu esperava. Muitos olharam para mim com ceticismo, como se quisessem acreditar que eu estava apenas delirando. Outros pareciam temerosos, como se minha história pudesse invocar a própria entidade que eu havia enfrentado. Meus relatos caíram em um silêncio pesado e percebi que, de alguma forma, me tornaram portador de um segredo sombrio. A desconfiança crescia a cada instante e a sensação de que a sombra não havia desaparecido se intensificava. O medo estava agora enraizado em mim e na vila, como uma praga silenciosa que todos pareciam sentir, mas ninguém se atrevia a nomear. A luta interna que enfrentei não terminara. Ela apenas se transformara em um ciclo interminável de tensão, onde eu me tornava parte da lenda que uma vez considerei apenas uma história. Após o encontro com a sombra e meu retorno à vila, minha vida tornou-se uma constante batalha interna. Passei a refletir sobre o que aconteceu, tentando encontrar um sentido lógico em algo que parecia desafiador à razão. A cada dia, os sussurros de dúvida e medo se intensificavam, e as noites tornavam-se um campo de batalha entre a lógica e a irracionalidade. Eu havia visto algo que não poderia ser explicado, algo que transcendia o que consideramos real, e essa verdade pesada me cercava, como se a sombra estivesse sempre presente, esperando por uma fraqueza para se manifestar novamente. Na tentativa de lidar com a situação, conversava com os moradores, compartilhando minhas experiências, mas a maioria preferia ignorar o que eu havia passado. Eles temiam o que não compreendiam e, em suas expressões,
vi refletida a minha própria luta. A sombra não era apenas uma lenda ou uma história para assustar crianças. Agora era parte de mim, uma marca indelével que eu carregaria para sempre. O medo não desaparecia. Ao contrário, se tornara um companheiro constante, um lembrete de que a escuridão estava à espreita. A sensação de que a sombra me observava persistia, como se ela estivesse esperando o momento certo para voltar a agir. À noite, o silêncio tornava-se opressivo, e eu sentia que os olhos invisíveis me seguiam, prontos para me capturar novamente. A história que pensava ter começado com o meu retorno à vila não havia terminado. Ela apenas se transformara em algo mais complexo e aterrorizante. Eu havia despertado um poder sombrio, e agora não havia como voltar atrás. A luta entre a luz e as trevas se tornara uma parte de minha existência, um ciclo que continuaria enquanto a sombra permanecesse observando. Cresci nas colinas de Minas Gerais, em uma pequena comunidade rural, onde o tempo parecia se arrastar. A vida ali era simples, repetitiva, e as histórias que circulavam entre os mais velhos muitas vezes serviam como o único entretenimento para as noites monótonas. A mais antiga e assustadora dessas histórias era sobre a casa no fim da estrada de terra, no topo de uma colina afastada. Diziam que a casa pertencia a uma família rica que desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos. Ninguém se atrevia a subir até lá. Os poucos que tentaram voltaram diferentes. Eles não falavam muito sobre o que haviam visto, mas, segundo os relatos, nunca mais foram os mesmos. Para muitos, essa era apenas uma lenda criada para manter as crianças afastadas da casa em ruínas. Mas para mim, sempre houve algo mais. Conforme os anos passaram, a curiosidade foi crescendo. A cada verão, a casa parecia me chamar de forma mais intensa. A estrada empoeirada e esquecida que levava até ela sempre me provocava, especialmente nos dias em que o tédio tomava conta. Aquela tarde de domingo, cinza e vazia, foi a gota d'água. Eu precisava saber o que havia por trás das histórias, o que realmente acontecia naquela casa. A estrada de terra que levava até a casa era quase um túnel de árvores retorcidas, com galhos que pareciam se entrelaçar, criando sombras sinuosas no chão. O céu, antes apenas nublado, começou a escurecer ainda mais à medida que eu me aproximava. O vento, que inicialmente era uma brisa leve, agora trazia consigo um frio cortante que não combinava com o clima de fim de tarde. A cada passo, o silêncio da zona rural se tornava mais opressivo. Não havia o canto de pássaros ou o som distante de animais, apenas o farfalhar das folhas e, de vez em quando, o estalo seco de um galho quebrando sob meus pés. A casa, ao longe, começava a se revelar no topo da colina, como uma sombra imóvel contra o horizonte. Era maior do que eu lembrava, sua estrutura imponente e gasta pelo tempo. A sensação de estar sendo observado começou a crescer, como se os olhos invisíveis da própria floresta me seguissem. Meu coração batia mais rápido, mas minha curiosidade me empurrava para frente. A cada metro, a casa se tornava mais próxima, mais real e mais ameaçadora. Algo estava errado, mas eu já havia ido longe demais para voltar. A porta rangeu quando a empurrei, um som longo e agoniante que ecoou pelos corredores vazios da casa. O ar ali dentro era pesado, úmido, com um cheiro de mofo que parecia ter se enraizado nas paredes.
A primeira coisa que notei foi o frio. A mudança de temperatura foi tão súbita que eu me arrepiei da cabeça aos pés. O chão de madeira rangia sob meus passos, e cada movimento reverberava pelo lugar, quebrando o silêncio espesso. Os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados, como fantasmas adormecidos, imóveis há décadas. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas sujas, projetando sombras longas e distorcidas. Havia algo inquietante no ar, uma sensação de que a casa não estava completamente abandonada. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava. Então, ouvi passos leves, distantes, como se alguém estivesse se movendo no andar de cima. Parei, prendendo a respiração, tentando ouvir melhor. Mas o silêncio logo tomou conta de novo, tão sufocante quanto antes. Continuei, agora com mais hesitação. Uma porta rangeu em algum lugar ao longe, sozinha, sem vento. Meu coração batia forte no peito, mas eu tentava me convencer de que eram apenas os sons normais de uma casa antiga, dilapidada pelo tempo. Ainda assim, algo não estava certo. A casa parecia viva. Explorar a casa parecia uma má ideia a cada novo passo. As sombras nas paredes não eram mais simples manchas de luz. Elas se moviam, se alongavam de forma errática, como se tivessem vida própria. Algo me espreitava. Eu sentia. Os sussurros começaram, suaves, distantes, quase imperceptíveis, mas inconfundíveis. Risadas abafadas, vindas de algum canto desconhecido, reverberavam por toda a casa. Passei por um corredor estreito, as paredes parecendo fechar-se ao meu redor. O som de arranhões, como unhas raspando contra a madeira, veio de algum lugar atrás de mim. Parei, minha respiração presa, o suor frio escorrendo pela minha nuca. Não me atrevi a olhar para trás. Decidi que já tinha ido longe demais. Eu precisava sair. Mas quando cheguei à porta da frente, a mesma que eu havia aberto facilmente minutos antes, ela não cedeu. Tranquei e destranquei o trinco várias vezes, mas nada. Era como se a porta estivesse fundida ao batente. Meu coração disparou. Puxei a maçaneta com toda a força, mas a madeira permaneceu imóvel. O medo começou a tomar conta de mim. A casa não queria que eu saísse. Senti uma presença, algo invisível, me cercando. Estava preso. As sombras nas paredes dançavam em silêncio, e os sussurros agora pareciam mais próximos, como se estivessem se fechando ao meu redor. Minha ansiedade se transformou em puro pavor. Algo estava vindo. Um som grave, como madeira antiga rangendo sob o peso de algo pesado, ecoou pela casa. Olhei na direção da escada. No topo, algo se movia. Meu coração parou. Uma figura grotesca, distorcida, começou a descer, cada passo produzindo um estalo seco nas tábuas velhas. O corpo parecia humano, mas não era. As proporções estavam erradas. Os membros longos e retorcidos, a pele flácida e cinzenta. E os olhos, aqueles olhos vazios, ocos, como duas cavidades negras que absorviam a luz ao redor. Eu queria correr, mas estava paralisado. A boca da criatura se abriu lentamente, revelando o que parecia ser lama densa e escura, escorrendo pelos cantos dos lábios rachados. Havia um cheiro pútrido, de terra molhada e algo apodrecido. As pernas bambearam. Meu corpo parecia incapaz de reagir enquanto aquela coisa descia, um passo de cada vez, como se tivesse todo o tempo do mundo. Finalmente, quando a figura estava quase ao alcance, algo em mim se quebrou. Meus pés começaram a se mover. Corri pelo corredor sem olhar para trás,
meu coração martelando nas costelas. Encontrei uma porta entreaberta. Me joguei para dentro e bati a porta com força, trancando-a com um velho ferrolho enferrujado. Encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego, mas o medo me consumia. Do outro lado, os passos começaram a se aproximar lentamente, arrastados, como se a criatura soubesse exatamente onde eu estava. O som das unhas arranhando a madeira voltou, desta vez mais alto, do lado de fora da porta. E então, uma batida suave. Ele sabia que eu estava ali. No quarto trancado, o tempo se arrastava. Eu não conseguia saber se haviam se passado minutos ou horas. O silêncio era opressor, como um cobertor pesado cobrindo todos os meus sentidos. Ouvia apenas o meu coração, pulsando como um tambor em meio à quietude. A cada segundo, a incerteza aumentava, o medo enraizando-se mais fundo em mim. Finalmente, o silêncio se tornou tão absoluto que uma parte de mim se perguntou se a criatura havia ido embora. Com a mão trêmula, cheguei até a maçaneta. Hesitei, ouvindo meu próprio respirar, antes de girá-la lentamente. A porta se abriu com um rangido sutil, revelando o corredor vazio. O ar lá fora estava gelado, mas havia uma estranha calma. Fui até a porta da frente e a encontrei aberta, como se a casa estivesse me libertando. Um impulso incontrolável me fez correr. Saí para a liberdade, os pés batendo no chão de terra como se quisessem me afastar de lá. Mas uma inquietação se formava em meu peito, a sensação de que algo não estava resolvido. Olhei para trás, para a casa que agora se erguia silenciosa, sua fachada apodrecida, parecendo observar minha fuga. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo me dizia que o horror ainda não havia terminado, que talvez ele tivesse me seguido para fora. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram repletos de um silêncio inquietante. Eu tentei compartilhar minha experiência com amigos e familiares, mas minhas palavras pareciam se dissolver no ar. Olhares de dúvida e risadas nervosas foram tudo o que recebi. Eles não podiam entender. Ninguém poderia. A cada tentativa de contar minha história, uma parte de mim se sentia mais isolada, mais estranha. À noite, a paranoia começou a me consumir. Sons inexplicáveis ecoavam pela minha casa. Passos pesados, sussurros quase familiares, como se as sombras que outrora vi na casa abandonada tivessem encontrado um jeito de entrar na minha vida. Às vezes, ao olhar para o canto da sala, poderia jurar que uma figura espreitava de volta, me observando com aqueles mesmos olhos vazios que vi descendo as escadas. A verdade começou a se cristalizar em minha mente. A casa não havia me deixado sair completamente. Eu carregava um pedaço dela, uma parte escura que se aninhava no fundo da minha alma. Comecei a questionar se algo havia me seguido, se a criatura ainda estivesse lá fora, esperando a oportunidade de me encontrar novamente. Agora, a sombra da casa era uma presença constante em minha vida, uma lembrança indesejada que me mantinha acordado à noite. Eu sabia que, de alguma forma, o terror ainda estava presente e talvez nunca encontrasse paz novamente. Uma inquietação profunda me acompanhava, como um eco persistente do que deixei para trás. Cresci no interior do Paraná, numa fazenda isolada que já tinha sido da minha família por gerações. O ar sempre cheirava a terra molhada e o som das cigarras era constante, como um pano de fundo para os dias quentes de verão. Eu amava a vida simples da roça.
O trabalho era duro, mas recompensador. Meu pai sempre dizia que a roça tinha seus próprios ritmos e segredos. Alguns a gente aceitava, outros ele preferia não discutir. Dentre todos os segredos, o mais misterioso era o açude que ficava na parte mais afastada da propriedade. Desde que me entendo por gente, meu pai me alertava sobre nunca me aproximar daquele lugar, especialmente nas noites de lua cheia. Ele não explicava o porquê, apenas que era perigoso. Como todo garoto curioso, fiz perguntas, mas ele sempre desconversava. Ao longo dos anos, fui deixando o assunto de lado. Parecia mais uma daquelas superstições que os mais velhos guardam, uma lenda da roça. À medida que crescia, o aviso virou quase uma piada pessoal. Eu ia ao açude de dia, pescava, nadava. Nunca vi nada de errado. As noites de lua cheia vinham e passavam, e o açude continuava lá, tranquilo, sereno. A superstição morreu na minha cabeça, mas naquela noite em particular, o calor estava insuportável. O ar estava parado, denso, e algo dentro de mim começou a se agitar, um desconforto que eu não conseguia entender. Olhei para a janela, para a direção do açude. O calor era sufocante, impossível de ignorar. As paredes do quarto pareciam mais próximas, e cada respiração era pesada. Resolvi sair para tentar esfriar a cabeça. O ar da noite sempre trazia algum alívio. Lá fora, o campo estava banhado pelo brilho suave da lua cheia, que iluminava cada canto da fazenda. O céu, sem nuvens, deixava a luz prateada dominar a escuridão. O vento estava imóvel, como se o mundo tivesse parado de respirar. Sem pensar muito, comecei a caminhar em direção ao açude. O aviso do meu pai soou distante, como algo de outra vida. Eu nunca acreditara nessas histórias, afinal. À medida que avançava pela trilha, a sensação de calma contrastava com algo mais profundo, uma leve tensão crescendo no fundo da minha mente. Cada passo fazia com que o som dos meus pés na terra parecesse mais alto e o canto dos grilos abafado. A natureza ao redor parecia imóvel. Apenas o brilho da água começava a se revelar à distância, como um espelho quebrado pela luz da lua. Eu me aproximei lentamente, sentindo um arrepio, mas ignorando-o. Quando cheguei à margem, o açude estava calmo, talvez até demais. Ajoelhei-me na beira do açude, tentando aproveitar o frescor que a proximidade da água trazia. A superfície do açude estava tão calma que refletia o céu como um espelho perfeito. Fiquei observando o brilho da lua e as estrelas, relaxando aos poucos com o som suave da água tocando a margem. Por um momento, o mundo parecia em paz, e eu me perguntei por que meu pai sempre temeu tanto esse lugar. Foi então que algo no reflexo capturou minha atenção. Ao lado da minha imagem, uma figura começou a se formar lentamente na superfície da água. Parecia o contorno de uma mulher, deitada, com os longos cabelos flutuando ao redor. Fiquei paralisado, sentindo meu coração bater mais forte. Pisquei, esfreguei os olhos, mas o reflexo permaneceu. Cada detalhe dela era tão claro quanto o meu. Seu rosto estava voltado para cima, os olhos fechados, o corpo imóvel. Meu corpo se moveu antes que eu conseguisse pensar. Levantei-me de repente, o coração disparado, e olhei ao redor. Nada. O açude continuava quieto, sem sinal de ninguém. Olhei de volta para a água e a figura desaparecera. Só meu reflexo permanecia, inabalável. Tentei me convencer de que era algum truque da luz, uma ilusão causada pela ondulação da água, talvez.
mas a sensação de que algo estava profundamente errado já havia se instalado. Minha mente tentava processar o que acabara de acontecer, mas meus olhos, por alguma razão, voltaram à superfície da água. A lua ainda brilhava intensamente, como se me atraísse de volta para o mesmo ponto, e foi então que a vi de novo. O reflexo da mulher reapareceu, desta vez mais nítido, quase sólido. O rosto dela, antes imóvel, agora se virava lentamente em minha direção. Os olhos se abriram e antes que eu pudesse reagir, ela estava me encarando diretamente. Seus olhos vazios e opacos pareciam puxar meu olhar, como se eu estivesse preso. Meu corpo congelou. Não conseguia me mover, respirar ou pensar com clareza. Só conseguia olhar para ela. O tempo pareceu parar quando seu corpo começou a se levantar, mas não da maneira que uma pessoa normal se ergueria. A mulher, ainda refletida na água, flutuava para fora da superfície, sem causar uma única ondulação. Suas roupas brancas, um vestido que logo identifiquei como uma espécie de vestido de noiva, estavam pesadas, encharcadas de lama, com a água escorrendo pelas rendas e o véu desgrenhado. Ela emergia lentamente, cada vez mais próxima da margem. O ar ao meu redor ficou absurdamente frio. O calor sufocante da noite desapareceu num instante, substituído por um frio que parecia me congelar até os ossos. Meu corpo tremia, mas eu continuava incapaz de me mover. Senti o pânico tomar conta de mim, a respiração curta e irregular. A proximidade dela fez o ar ficar denso, sufocante, como se o espaço ao meu redor estivesse sendo consumido por algo que não devia existir. Ela estava a poucos metros de mim, e eu sabia que se chegasse mais perto, algo terrível aconteceria. Por um momento, tudo ficou quieto, como se o mundo tivesse parado. O som abafado da água cessou, e o frio intenso me envolveu. A noiva começou a se mover em minha direção, lentamente no início, mas cada vez mais rápida. Seus pés não tocavam o chão, mas eu podia ouvir um som de passos molhados, como se estivesse andando em lama. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam grudadas no chão, presas pelo medo que dominava cada parte do meu corpo. Ela estava cada vez mais perto, e o pânico crescia dentro de mim. Senti, com uma certeza aterrorizante, que ela queria me arrastar para a água, para o fundo do açude, onde ninguém jamais me encontraria. Foi então que, com um esforço quase sobre-humano, consegui me soltar daquele terror paralisante. Minhas pernas finalmente responderam, e eu comecei a correr, os pés batendo no solo duro, os pulmões queimando com o ar frio que parecia cortar. O som dos passos dela atrás de mim continuava, cada vez mais altos, como se estivessem ao lado do meu ouvido. Eu não ousava olhar para trás, mas sabia que ela estava mais perto a cada segundo. O terror me impulsionava, e o som dos passos molhados ficava cada vez mais forte. Cada batida do meu coração era um aviso de que eu não poderia parar, não poderia vacilar, porque se ela me alcançasse, seria o fim. Corri até que meus pulmões ardessem, e quando finalmente vi a casa à minha frente, quase desabei de alívio. Atravessei a porta com força, batendo-a atrás de mim e trancando-a com mãos trêmulas. O som da tranca foi o primeiro ruído familiar que ouvi desde o início daquela noite infernal. Me apoiei na porta, tentando controlar a respiração, mas o medo ainda estava entranhado em cada célula do meu corpo. O silêncio dentro de casa me parecia antinatural. Caminhei até as janelas,
fechando-as e trancando-as uma a uma, embora soubesse que nenhuma tranca seria suficiente contra o que quer que estivesse lá fora. Os sons da fazenda começavam a voltar, o grito das cigarras, o farfalhar das folhas. Pareciam normais, mas eu não conseguia relaxar. O ar ainda parecia denso, o pavor grudado em minha pele como um suor frio. Enquanto me sentava, ainda ofegante, me perguntei se tudo aquilo tinha sido real. Talvez a mente tivesse pregado uma peça, distorcido as sombras e os reflexos na água, mas a sensação de que algo estava errado não passava. O frio ainda me percorria a espinha, e o som dos passos molhados continuava ecoando em minha mente como um aviso que eu não podia ignorar. Os dias se passaram e a rotina na fazenda voltou ao normal, mas eu sabia que nada seria como antes. O açude agora era um lugar interditado para mim. O aviso de meu pai ecoava em minha mente a cada vez que eu olhava pela janela e via a água reluzente sob a luz da lua. Eu evitava sair ao anoitecer, mas mesmo assim não conseguia escapar da sensação de que estava sendo observado. As noites tornaram-se um tormento. Comecei a ouvir sussurros vindo da direção do açude, suaves e sedutores, como se alguém me chamasse. Cada vez que tentava dormir, a figura da noiva aparecia em meus sonhos, seu rosto pálido e olhos vazios me encarando. A cada noite, ela parecia mais próxima, seus sussurros mais altos, mais insistentes. A sensação de que ela estava me chamando para voltar tornava-se quase irresistível. Olhei pela janela naquela noite, o luar refletindo na superfície calma do açude. A água parecia me hipnotizar, atraindo-me com uma força que eu não conseguia entender. O terror não havia acabado. A noiva ainda me esperava, e eu sabia no fundo do meu ser que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar o que havia deixado para trás. E mesmo assim, uma parte de mim sentia que, de alguma forma, ela sempre teria um poder sobre mim. A luta estava longe de terminar.